Oi, gente, voltando com a nona e última parte da história de Márcia e Eliseu. Espero muito que você tenha gostado de acompanhar essa história. Curta bastante o vídeo de hoje, um grande beijo e vamos lá. Oi, Walter, tudo bem? Tem uma coisa do seu lado que não é bonito. Você precisa ir lá em casa. Mas é que eu tô de saída, Walter. Por que a gente não deixa pra uma próxima vez? Marcelo Baroni. O que tem o Marcelo Baroni? Ele é nosso inimigo, Márcia. Como assim, Walter? Eu não tô conseguindo entender. Eu não estou dizendo que Marcelo Baroni é inimigo só da sua família. Eu estou dizendo que Marcelo Baroni é inimigo de todos nós. Aquela criatura agradável que frequenta a casa da sua mãe quer o que todos nós, seres humanos, temos de mais precioso: a nossa alma. Mas o que ele é? Ele é um doente, um psicótico, o quê? Não, Márcia, ele conta com forças superiores muito fortes. A força do mal. O Eliseu. É o Marcelo que tá obrigando o Eliseu a fazer tudo aquilo, Albert, é claro. Obrigando o quê, Márcia? O que foi que o Eliseu fez de tão errado? Aquele maldito está obrigando o Eliseu a falsificar quadros. Obrigando não, né? Foi um contrato no qual o Eliseu não leu. Eu não devia ter te contado isso. O Eliseu me fez jurar que era um segredo, porque isso é muito grave, Albert. Não se preocupe, minha querida. Você não precisa se preocupar. Você precisa se abrir com alguém. Mas olha, eu posso lutar contra ele com o poder de uma força muito mais alta. É a força de Deus? Com essa ajuda, nós vamos salvar essas duas pessoas que estão em perigo. Essa é a nossa missão. O que foi? Tá com uma carinha tão esquisita. A Márcia esteve aqui, Gil. A gente conversou, falando um monte de coisa um pro outro. Chegamos à conclusão de que a gente tá junto, que a gente voltou. E eu tava te esperando pra te contar isso. Não vai falar nada? Eu? Quem tem alguma coisa pra me dizer é você. Eu sei que o que você tem pra conversar comigo é sério, é definitivo. Ai, mas depois do dia que eu te vi hoje, eu acho que eu não mereço isso. Até violentado eu quase fui. Quê? Que isso, Gil? Eliseu, depois eu te conto, tá bom? Mas pode deixar que eu já entendi o essencial. Foi nessa situação que a Giovânia, ela conheceu o Figueira. O roubo aconteceu bem próximo à marmoaria, eu acho que é assim que fala, e foi ele quem ajudou ela. Pronto, Eliseu. Agora podemos conversar. Eu acho que você tá precisando mais de coragem pra falar do que eu pra ouvir. Quer que eu comece por você? Acho que deve. Bom, você vai me dizer que eu sou uma pessoa muito bacana, que o nosso relacionamento tem sido muito legal, mas que não é o bastante. É mais ou menos isso, sim. Olha, Gil, eu não vou ficar repetindo aquela história de a gente não escolhe quem a gente ama. Eu acho uma besteira, até porque eu acho que a gente escolhe, sim. Eu acho que o amor é uma escolha não muito consciente, mas a gente escolhe, sim. E eu e a Márcia, o que a gente sente um pelo outro, eu acho que é pra vida toda. Eu sei. Você me ajudou muito. Você me apoiou quando o Luiz Adolfo me aprontou aquela sujeira. Sabe que hoje em dia eu sou até muito grata a ele. Porque se ele não tivesse rompido comigo, eu não teria tido a chance de aprender um monte de coisa legal e boa que eu aprendi com você. Eu aprendi a fazer amor. Que isso, Gil? É verdade. E eu acho que a melhor forma de agradecer a você é desejar que você seja muito, mas muito feliz ao lado da Márcia. Você é muito especial pra mim. Eu vou me mudar hoje ainda. Eu vou morar na casa dela. Foi bom enquanto durou, né? Eu coloquei pouquíssimas cenas dos dois aqui, porque a história da Márcia com o Eliseu, só que eles tiveram um relacionamento bem bacana. Foi algo leve, tranquilo. Nossa, tudo pronto? Até que não foi tão mal morar com uma moça organizada. Não foi só por isso que foi bom morar com você. Obrigada. Tchau. Então o Eliseu vem morar aqui com você? Nós não vamos morar juntos. Ele tá vindo pra minha casa como um hóspede. Eu queria saber, na verdade, se a presença do Eliseu te incomoda aqui no condomínio. Márcia, a presença do Eliseu não me incomoda em nada, minha filha. Meu amor, tudo que eu quero na vida é que você seja feliz como eu sou. Você adora o Marcelo, né, mãe? Sabe que só de olhar pro seu rosto quando você tá com ele, a gente logo nota. Eu sinto
uma pontinha de preocupação quando você diz isso. Por quê? Mãe, a gente não conhece o Marcelo, não sabe de onde ele veio. Ah, mas eu acho tão engraçado isso. Ele não é praticamente um estranho, pelo menos pra mim. Parece que eu o conheço há séculos. Eu tenho tanto medo de, por qualquer motivo, você vir se machucar, mãe. Eu não Oh, quero. meu Deus, mas eu acho tão bonitinho quando os jovens falam assim, você vai se machucar. Olha, vai cuidar de arrumar a casa para receber seu hóspede. Boa sorte pros dois. Eleonor, ela desencanou real, né? Depois que o Marcelo apareceu na vida dela, ocupou bastante a vida, os pensamentos dela. Take me like you did before. Wanted more. Don't go. Love the one who'll stay. I'll be waiting for you. See, I can give you. I want to love you more. Eliseu, eu não consigo nem acreditar que você tá aqui na minha casa. Parece um sonho. Posso te mostrar que não é sonho. Vem cá, você tem que ver o seu quarto. Seu quarto é bem espaçoso. Tem espaço pra você pintar todos os seus... E aquela história, Eliseu? Você falou com o Marcelo ou não? Não, ainda não falei não, mas eu vou falar logo que puder. A Márcia, ela não entende muito bem a situação, a gravidade da situação, né? Existe um contrato, então ele não pode simplesmente não querer fazer mais. Pai, que bom que você chegou. Linda. Pai, o Eliseu disse que vai me ensinar a pintar. Peraí, o que você tá fazendo aqui? O Eliseu é meu convidado aqui em casa. Ele vai ficar aqui. Quer dizer que vocês dois... Nós voltamos. Aí a gente achou melhor ele vir pra cá, porque aqui tem espaço pra ele pintar, fazer Marcelo, exatamente... você não precisa ficar me dando satisfações da sua vida. Bom, eu só posso desejar pra vocês boa sorte. Obrigada, Álvaro. Bom, o meu recado pra você tá com a Márcia. Mas eu já posso te adiantar. Eu desejo tudo de bom pra vocês. O que depender de mim vai dar tudo certo. Sabe que é muito bom ver, assim, vocês dois conversando civilizadamente. Vocês podiam ser amigos, não? Isso vem com o tempo. É verdade. Essa história é muito laços de família, gente. Cunhado que se envolveu com a cunhada, mãe e filha apaixonadas pelo mesmo cara. Se ele está aqui, que horas são? Você já não devia estar em casa? Não, é que eu tô esperando uma pessoa. Marquei com ele aqui. O Eliseu. Não, Marcelo, não é o Eliseu, não. O que aconteceu com o Eliseu que você não está querendo me contar? Por que essa pergunta, Marcelo? Você é uma moça muito esperta, muito inteligente. Mas você ainda é muito jovem para querer me enganar. Não aconteceu nada, eu já falei. Eu tô achando você um pouco nervosa. Vocês continuam do mesmo jeito? O Eliseu e eu? Claro, a gente se dá bem, a gente... Mesmo que... Mesmo que? Se você continuar nessa tentativa de não me dizer a verdade, é muito simples. Eu procuro o Eliseu e pronto. Não, você não vai até lá, Marcelo. Por que não? Porque ele não mora mais lá, Marcelo. Ele não mora mais lá. Quem está pensando que é? Tá pensando em me passar pra trás? É isso? Não, Marcelo, o Eliseu não tem intenção Ele nenhuma tem de... compromisso comigo, minha filha. Olha que enquanto ele não cumprir o compromisso que ele tem comigo, a vida dele não pertence a ele. Eu preparei aquele apartamento para ser o local ideal para ele trabalhar. Por que ele se mudou? Se você quiser saber por que o Eliseu saiu da minha casa, você vai até ele e pergunta. Procura saber onde ele tá. A decisão foi dele, Marcelo. Só dele. Pela forma com que ele falou sobre o apartamento, até parece que ele lançou algum tipo de feitiço, magia no apartamento, pra que o Eliseu pintasse, né? Só pode ser esse o motivo de tanta raiva. Oi, Heitor. Desculpe incomodar, mas o doutor Marcelo Baroni está lá fora. Ele disse que quer falar com o seu Eliseu. O senhor pode dizer pra ele que eu já tô indo, por favor? Eu não falei pra ele que eu ia me mudar. E daí? Precisava falar? Ele é dono da sua vida? Márcia, eu tenho um contrato com o Marcelo. Eu prometi um quadro pra ele. Vou lá fora com ele. Não, espera, olha. Vai lá e diz pra ele que você não quer mais falsificar quadro, que você tá fora dessa história. Tá, vou tentar. Você tem ideia da responsabilidade que você assumiu? Aquele apartamento era o lugar ideal para esse tipo de trabalho. Marcelo, eu vou ficar no quarto sozinho aqui. Eu vou terminar o quadro, não precisa se preocupar com isso. Ainda não. Você me deve um quadro. Vai ser um Salvador Dalí. Outra falsificação? Isso é crime. Já era crime quando você pensou em fazer o primeiro. Eu já aceitei uma encomenda, é um Dalí. Acaba logo com esse Van Dongen e começa a pensar no seu próximo trabalho.
Eliseu, agora é sustentar o BO, né, meu querido? Ou denuncia e vai os dois pro chilindró. E você aceitou os argumentos dele? Pois não devia. Márcia, você fala isso porque nunca teve que discutir com o Marcelo. Eu não sei o que é, mas ele é muito estranho. Eliseu, presta atenção. Ele não vai deixar você em paz. Você tem um contrato assinado com ele, é isso? Um contrato de exclusividade. Tá, e o que diz esse contrato? Quais são os termos desse contrato? Não sei, não me lembro. Eliseu, então você nem sabe qual o compromisso que você tem com ele. Você tá nas mãos do Marcelo. Peraí, mas você tá falando do Marcelo como se ele fosse... Presta atenção, você tem que conseguir esse contrato. A gente leva pro meu advogado, Dr. Faria, que é maravilhoso. E ele pode ler esse contrato, explicar tudo pra gente que tá escrito ali, dar uma orientação. No matter how hard I try, so sad that you're leaving. Do you believe in life after love? Really don't think you're strong enough, no. O que falar da trilha sonora dessas novelas mais antigas, gente? Era Cher, Bon Jovi, eram trilhas sonoras bastante marcantes. Ciúme, Márcia. Um pouquinho. A Giovanna é minha amiga, eu nunca senti amor nenhum por ela. Mas bem que tava lá, né? Dividindo o mesmo apartamento, o mesmo quarto, até a mesma cama. Só de pensar que você dividiu a mesma cama, me dá até um aperto aqui dentro. Eu também não gosto nada de pensar que o Figueira morou aqui. Mas não tem nada a ver. Porque o Álvaro... Estava apaixonado por você. Tava, mas ele precisava era de uma companheira, uma pessoa pra conversar com ele. Nós éramos amigos. Já você e aquela menina toda... Não é possível, Eliseu. Então você cedeu às pressões do Marcelo. Vai fazer o que ele quer. É o último. Ele me mostrou o contrato e tinha uma cláusula que me obrigava a fazer. Te obrigava a fazer o quê? Eliseu, o Marcelo é um criminoso. A única maneira que você tem de se livrar dele é denunciando o Marcelo. Diz que foi ele que te induziu a falsificar todos esses quadros. Mas isso não é verdade, Márcio. Eu já te disse. Eu sabia que o que eu tava fazendo era crime. Mesmo assim, eu fui em frente. Agora eu vou ter que pagar por isso. A culpa é minha. Mas eu vou te dizer uma coisa. Mas eu vou levar o Marcelo junto comigo. Eu achei que essa parte da história do Eliseu seria pior, gente. Quer dizer, um crime já é algo muito ruim, né? Só que eu digo no sentido dele se render a esse mundo de ilusão, de riqueza, enfim. Ele pintou o primeiro quadro já com a consciência pesada. Então foi uma coisa de momento dele, na qual ele não pensou muito bem no que ele estava aceitando. Sabe que eu acho muito legal a Giovanna tá namorando um operário. Ah, e tem mais. É um operário que trabalha na marmoraria do seu pai. Mentira. Pra você ver que mundo pequeno. Tô viciada nesse cheirinho de tinta, sabia? Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Você já começou a falsificar, né? Eu acho que você não tem que fazer isso. Márcia, é o último. Eu juro, é o último. Confia em mim, tá? Confia em mim. Olha, Eliseu, eu não pensei que fosse possível, mas você foi muito além do que eu esperava. Eu acho que não existe ninguém no mundo que seria capaz de dizer que isso não foi pintado pelo próprio Salvador Dalí, não é? Assim, mas mesmo estando perfeita assim como você diz, a tela vai precisar ainda ser examinada pelos peritos, né? Mas com isso você não precisa se preocupar, não. O seu trabalho vai passar em todos os testes com louvor. Vai ser o quadro mais disputado das últimas décadas. Eliseu armando o bote. Se bem que, como o Marcelo, se ele tiver um pacto mesmo com o Demo, capaz que saia ileso. Mas então você já tem um comprador para esse quadro? É um colecionador do leste europeu. E na volta eu vou trazer a sua recompensa merecida. E olha que você ainda tem muito para receber. Caravaggio, Van Dongen. Você vai ser um homem rico, Eliseu. Se você decidir, você pode copiar outros pintores e aí então você vai ser... Eu não vou mudar de ideia. Bom, é porque você ainda não está com dinheiro nas mãos, né? Você... Mas eu queria saber o que você está tentando fazer comigo. Estou vendendo a minha alma. Olha aqui. Digamos que eu seja um discípulo do demônio. Alguém encarregado de estimular as pessoas a adquirirem aquilo que elas mais querem. Os seus desejos secretos. O seu desejo mais forte não era ganhar dinheiro. A Eleonor, por exemplo. Qual é o maior desejo dela? Amor. E você deu isso a ela? Eu dei muito mais do que isso. Eu dei a mim mesmo.
Eleonor, ela vai apagar tudo que ela fez pro Eliseu com essa historinha que ela teve com o Marcelo. Mais uma ilusão gigante pra conta. Não sei por que você tá tão surpresa, Márcia. Eu já sabia que eles iam se casar. Parece que agora é oficial mesmo. Pois é, mas eu não posso deixar esse casamento acontecer. Eu preciso conseguir livrar minha mãe dessa. Mas escuta uma coisa, sua mãe não vai acreditar em nada do que você disser contra o Marcelo. Ela tá completamente vidrada nele. Acho que a única saída vai ser ela mesma descobrir quem ele é. Mas eu acho que eu posso adiantar essa descoberta. A minha mãe disse que o Marcelo vai fazer uma viagem rápida ao exterior. Você sabe pra onde ele tá indo? Sei. Ele vai encontrar o comprador pra tela que eu falsifiquei. Então é assim que o Marcelo faz pra levar as telas falsificadas do Brasil. Não, nem sempre é assim. Mas como dessa vez é o Marcelo que vai pessoalmente levar a tela pro exterior, ele vai esconder a tela valiosa atrás de uma normal. E ele vai usar uma tela minha mesmo, assim, assinada por mim na frente dessa que é falsa. Fácil contrabandear essas telas, né, gente? Se não houver uma denúncia, eles passam desapercebida. Você diz isso num tom tão distante que parece que você não tem nada a ver com isso. Você me disse que ia dar um fim nisso, Eliseu. Márcia, eu cumpri o que eu prometi pra você. Eu fiz o que era preciso. Fez o quê? Isso é assunto meu, deixa eu resolver sozinho. Só vou te pedir mais uma vez. Confia em mim. Mas se o Eliseu te disse isso, que ele pretende resolver esse problema sozinho, é sinal de que ele já tomou alguma providência. Mas não foi suficiente, Albert. Tanto é que o Marcelo tá indo viajar com a tela falsificada em mãos que vai lá vender pro tal do comprador. Pelo amor de Deus, Albert, eu tô desesperado. Você precisa me ajudar. Olha, Márcia, ajuda espiritual eu não posso dar a ninguém. Nem a mim mesmo. Como não pode, Albert? Eu acho que eu já tenho a solução para essa história. Você disse que ele viaja ainda hoje? É, vai pra Bélgica. E você sabe o número do voo? Eu acho que eu já tenho como resolver essa história. Ai, Albert. Será que vai dar certo esse teu plano? Imagina se eu sou indiciada por acusação falsa. Bom, Márcia, nós vamos ter que jogar com as armas que a gente dispõe, não é? Vamos ter que contar com a boa vontade da polícia. Mas se você disse a ele que o Marcelo Baroni é um peixe graúdo, eu acho que eles vão levar em conta a nossa denúncia, sim. É, a casa vai cair pro Marcelo, viu? Pro Eliseu também. Senhor Marcelo Baroni? Faça o favor de nos acompanhar. Dê um minutinho para me avaliar. Marcelo, espera. Deu certo, seu plano funcionou. Ô, Eliseu, o Marcelo Baroni acabou de ser preso. Preso? Com o meu quadro, não acredito. Você tem certeza, Márcia? Você denunciou, Márcia? Eu não acredito, mas você é louca. Claro que eu tô nervoso. Como é que você queria que eu tivesse? Alô? Márcia? Tá nervoso porque a prisão vai vir mais cedo do que ele esperava. E eu até que entendo essa atitude desesperada da Márcia, porque ela agiu pensando na mãe. Eu vou ligar agora pro meu advogado. Não tem cabimento, Marcelo. Você não tinha que estar passando por uma situação como essa. Que isso? E ainda por cima levaram o quadro do Eliseu. Por quê? Tenha calma, Eleonor, minha querida. Isso deve ser apenas um engano. As coisas vão se esclarecer. O senhor quem é? Eu vou precisar de alguns minutos seus. Me acompanhe, por favor. Por favor. Então, obrigado. Olha, eu sei que o senhor está fazendo o seu trabalho, mas eu acredito que tenha cometido um equívoco. Eu não posso suspender essa viagem porque eu tenho uma reunião de negócios. Então, acho que... Que tipo de negócios o senhor vai tratar na Europa, senhor Baroni? Dr. Ramalho, eu sou marchand. Eu sou comerciante de arte. O senhor não precisa me explicar o que é um marchand. Esse cliente seria um comprador de quadros. Essa é a minha profissão. Eu tenho uma galeria. Eu mantenho contato permanente com marchands do mundo inteiro. Essa é a tela que o senhor ia comercializar na Europa?
O senhor pode ficar tranquilo, não se preocupe não, porque essa tela aí não vai sair do país de forma irregular. Marcelo, eu já ia chamando aí pelos amiguinhos, porque dessa eu acho que não tem como escapar, não. Márcia, o Albert, meu Deus, olha, vocês não sabem a situação absurda que está acontecendo aqui. Como é que vocês ficaram sabendo? Olha, mãe, não é exatamente uma coincidência nós estarmos aqui, não. E por que que... E por que vocês estão me olhando com essas caras? Papéis estão em ordem. Obrigado. Eliseu Vieira, devo confessar que tem um fraco. Não só pela pintura, mas pela arte, de modo geral. Esse quadro realmente é muito bonito. É uma pena, mas... Mas que surpresa. É um Salvador Dalí. Até eu reconheço uma tela do Dalí. O senhor também tem a documentação referente a essa tela? Eu me recuso a falar uma palavra que seja sem a presença do meu advogado. Não pode chamar seu advogado. Eu aconselho a fazer isso com urgência. Logo, logo o Eliseu também entra na reta, né? Se arrependeu, mas cometeu um crime, né? Então acho que ele não escapa, não. Você denunciou o Marcelo? Mas por que você fez isso? Pra que ela fez isso, meu Deus? Um homem que nunca te fez nada, Márcia! Eu vim aqui pra te defender, mãe. Eu tô tentando salvar você de toda essa situação. Me salvar? Ele é uma farsa, um farsante, mãe. Não use o ódio que você sente por mim pra sujar o nome dele. O Marcelo nunca mentiu pra mim. Mentiu, sim. Sabe aquele Caravaggio que você encontrou em Veneza? É falso, mãe. Eu não estou ouvindo o que você tá falando. E sabe o que tem embaixo dessas telas do Eliseu? Um Salvador Dalí que também é falso. Ele sabe disso tudo, mãe. Você acha que eu ia te dizer isso tudo se não fosse verdade? Mentira, é mentira. Não é mentira. Tudo mentira. É tudo Mãe, mentira. Pelo amor de Deus. Eu sei que pra senhora é muito duro acreditar, mas tudo que ela está dizendo é verdade. Definitivamente. Vocês dois estão loucos. Minha senhora, eu pedi que a senhora aguardasse Eu sei lá fora. exatamente o que foi que o senhor pediu. O que aconteceu foi tudo uma invenção da minha filha. Foi um... A tela que está aí embaixo é um Salvador Dalí. Meu Deus, a Leonor, ela segue tonta até nos últimos minutos, né? Só vendo pra crer. Se ela não tivesse visto o bendito quadro, o cara teria continuado fazendo ela de besta. E então? Diz que o quadro é falsificado, mas nós encontramos na sua maleta um recibo que prova que mesmo o quadro sendo falso, ele foi vendido pelo preço de um original. Olha, eu não sei do que é que o senhor está falando. Estou falando de estelionato, Sr. Baroni, pelo qual o senhor vai ser indiciado por mim. Onde é que ele está, Marcelo? Olha, eu só gostaria de lembrar que eu vou dar um pouco de trabalho, né? Porque o senhor vai ter que provar que este quadro aqui não é um verdadeiro Dalí. Com licença, e se o pintor que falsificou o quadro se apresentar e confessar? O senhor quem é? Eliseu Vieira. Eliseu Vieira é o autor aqui do quadro. Ele pintou essa tela que está por cima. Eu pintei os dois quadros. E não foi só esse, não. Eu falsifiquei também um Caravaggio, um quadro que ele disse que encontrou em Veneza. Saiu em todos os jornais do mundo inteiro. Tudo falso, senhor delegado. Tudo falso. Foram 3 falsificações encomendadas por esse homem aqui. Marcelo Baroni. É isso aí, fazendo o que é certo. Eu acho que não existe sensação melhor no mundo do que você deitar a cabeça no travesseiro e não dever nada pra ninguém. Estar com a honestidade, com o caráter em dias. O que você está me dizendo? Que foi o Eliseu? Você ficou sabendo disso como? Desde o início? Eu soube há pouco tempo, quando a gente reatou o namoro. Eu queria muito preservar a nossa felicidade, mas alguém precisava denunciar o Marcelo, porque o Marcelo estava obrigando o Eliseu a fazer esses quadros. O que mais poderá acontecer agora? Ah, sua palavra não vale nada. Esse quadro aí é autêntico. É falso. Então prova. É só passar a tela no raio-x. Foi a primeira coisa que eu fiz quando a tela estava em branco. Eu assinei o meu nome. Eliseu Vieira. Depois eu fiz a pintura por cima.
Eu acho que esse rapaz está com problemas, ele está delirando, está precisando de um médico. Né? Acabou, Marcelo. Acabou tudo. Acabou a farsa, acabou a chantagem. Acabou. É porque o Eliseu não sabe, né? Só que se, por exemplo, ele soubesse que o Marcelo mexe com coisas, com pactos e tal, eu no lugar do Eliseu estaria morrendo de medo. Já pensou se esse Marcelo faz alguma coisa com ele? É claro, delegado Ramalho, que eu vou provar o que eu estou dizendo. Eu estou sendo enganado. Esse indiciamento que o senhor está pretendendo fazer, se eu estou sendo indiciado, o Eliseu Vieira vai ter que me fazer companhia nesse processo. E eu acho até que ele pode ser indiciado por mais de um crime, afinal de contas... Quem decide ele é o as autor. coisas aqui sou eu. Eu quero deixar bem claro que eu faço questão de dirimir quaisquer dúvidas em relação à minha probidade. O meu nome é o meu penhor. O senhor disse que o seu nome é o seu penhor. E o seu nome é? O senhor mesmo disse, Marcelo. O Marcelo Baroni, que consta aqui, não é nem um pouco parecido com o senhor. O seu nome também é falso. Para uma coisa o Marcelo serviu, para fazer com que a Leonor desencanasse do Eliseu. Como o Marcelo acabou tomando muito espaço assim na vida da Leonor, ela ficou super ocupada com ele e esqueceu mesmo do Eliseu. Será que vocês nos dariam licença por um minuto? Eu sinto muito pelo transtorno. Agora eu vou ser obrigado a me submeter à rotina deles. Olha, o que eu queria dizer pra você é que eu fiz coisas condenáveis. Né? Eu acho que você até talvez tenha uma surpresa em relação à minha identidade. Eu posso ter faltado com a verdade. Mas numa coisa eu fui absolutamente sincero. No meu amor por você. Nunca mais me dirija a palavra. A Leonor, coitada, sem sorte do início ao fim da novela. Só encontrou desilusões amorosas. E agora, doutor? O que vai acontecer comigo? No mínimo, vai ter que responder o inquérito. Eu vou providenciar um mandado para apreender os instrumentos do crime. Tá tudo lá em casa. Eu posso dar o endereço onde está o material? Claro. Por favor. E o que vai acontecer agora, Eliseu? O delegado falou em 30 dias para concluir o inquérito. Crime de estelionato. Nunca pensei que eu fosse cometer um crime. Eu posso pegar uma pena de 1 a 5 anos. 5 anos? Tudo bem que eu confessei, mas o que eu fiz de errado não dá pra fingir que não aconteceu. Eu fui cúmplice do Marcelo. Você não precisa me esperar sair da cadeia. Não diz bobagem, Eliseu. É muito tempo. Você não tinha que estar passando por isso. Para de falar de mim. Nada vai dar errado. O meu pensamento, o meu coração, a minha cabeça vai estar lá com você o tempo todo. Eu vou ficar contando os minutos pra você sair. Então não vai ser tão... A história do Eliseu tomou um rumo bem estranho, né? Bem diferente. Assim como ele, eu também nunca imaginei que ele chegaria a cometer um crime mesmo. Espírito da noite, príncipe das trevas, gênio do mal, vem, ó Beelzebub, ungir-me com a tua baba. Vem, bicho. Graças a Deus, acabou o depoimento? Aconteceu uma outra coisa. Ai, meu Deus do céu, o que foi agora? Marcelo, ou melhor, o sujeito que a gente chama de Marcelo. Ninguém sabe como, mas o cara fugiu. Fugiu? Mas como foi isso? Parece um truque de mágica. Ele sumiu de uma sala e a única porta que tinha ali ficou trancada por fora o tempo todo, cheio de policiais rondando. Mas então, como é que ele conseguiu fazer isso, meu Deus? O Marcelo, ele sempre foi muito discreto em relação às coisas que ele fazia, aos pactos, às crenças dele. A única pessoa que realmente sabia o que ele praticava era aquela assistente dele lá da galeria. Eu estou vendo que você já soube de tudo. Eu desconfiei que alguma coisa havia dado errada. Quando eu cheguei cedo hoje aqui na galeria,
O telefone já estava tocando e era um policial. O que você disse a ele? Que você já tinha viajado, é claro. Dora, eu não tenho muito tempo. Eu vou te dar as últimas instruções. Você quer que eu diga toda a verdade para a polícia? Diga que eu não sou o verdadeiro Marcelo Baroni. Que eu apenas comprei essa galeria e estou usando o nome do ex-proprietário. O importante é que você deixe bem claro que você não sabe meu verdadeiro nome, que você não sabe de onde eu vim e quais eram as minhas intenções. E que você está arrependida e muito assustada agora que eu fui embora e o feitiço se quebrou. Você disse ir embora? Pra onde? Você gostaria de ir comigo? Você sabe que sim. A sua dedicação vai ser recompensada quando eu mandar te buscar. Você pode esperar por mim. Eu vou estar sempre por perto. Bom, essas são as tintas que eu usei pra fazer o último quadro, O Salvador Dalí. E ali estão alguns esboços. Doutor Faria, o senhor tem certeza que a polícia está agindo corretamente? Certeza absoluta, dona Márcia. O que vai acontecer com o Eliseu? Ele vai ser julgado por estelionato. Vai ser julgado? Mas... E o senhor acha que ele vai... Eu acho que sim, dona Eleonora. É muito difícil o Eliseu escapar dessa condenação. Mas o Eliseu... Ele é puro, doutor Faria. Ele é inocente, eu sei. Eu tenho provas. Eu posso, inclusive, testemunhar. Eu acho que o Eliseu vai ser sentenciado pela pena mínima. E é de quanto tempo? Reclusão de 1 ano, regime fechado. Cadeia? Um presídio, sim. A gente até chegou a pensar nessa possibilidade, mas não pode, não é certo, é injusto. Márcia, eu fiz, eu tenho que pagar. Não, mas você foi obrigado, Eliseu. A gente sabe disso. Era o Marcelo que estava te obrigando, fazendo chantagem com você. Não, só depois que eu fiz o primeiro quadro, quando eu já estava na mão dele. Eu não vou dizer que foi por ingenuidade, não, porque eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. O arrependimento veio. É só quando eu descobri que nem com dinheiro no bolso eu consegui ficar feliz. Você vai cumprir o que você me prometeu. Claro. Um aninho só, passa voando. Se bem que naquela época 1 ano era uma eternidade, né, gente? Hoje em dia que tá tudo muito corrido. A gente pisca, já é 2026. Peraí, doutor, deixa eu ver se eu entendi direito. O senhor recebeu um envelope e dentro tinha uma impressão digital, é isso? Essa impressão digital é de Marcelo Baroni. Isso aqui parece sangue, né? Apresento o nosso fugitivo misterioso. João Pedro de Souza Botelho. Ele começou com pequenos golpes, estelionato, ficou mais esperto e começou a aplicar golpes sofisticados, envolvendo obras de arte, joias, pedras preciosas. Ele muda de nome como eu mudo de camisa, mas a obsessão continua a mesma. Certamente ele tem muitos contatos aqui e fora do país, não tem? Então eu acho que essa hora ele certamente já deve ter cruzado a fronteira, viu? Ele não saiu do país e nós sabemos onde está. Por que me abandonaste? João Pedro de Souza Botelho. O prédio está cercado. O senhor não tem saída, é melhor se entregar. Nós sabemos que o senhor está aí. Nós temos um mandado judicial e vamos invadir a galeria. Como foi que descobriram meu nome? Pai, meu pai, tu prometeste proteção. Eu não vou me entregar. Estava nos termos do nosso pacto. Eu me entreguei a ti. Mas, Lúcifer, Poderes de Deus. salva o teu filho. Livra-me das mãos dos teus inimigos. Mais fortes são os poderes de Deus. 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 Tu não me abandonaste. Mais fortes são os poderes de Deus.
pedido atendido, não é mesmo? O pai dele não só o livrou, como o levou para eles morarem pertinhos, bem juntinhos. Não é possível, delegado. Não é possível. Como é que não se encontra nenhum sinal dele? Os bombeiros mal começaram a operação de rescaldo para ele. A gente vai encontrar esse corpo sim. Nem que seja o esqueleto dele, né, doutor? João Pedro de Souza Botelho, era esse o verdadeiro nome dele? Pois é, e os bombeiros deram uma geral na galeria e não encontraram nenhum vestígio do corpo. Mas então você está me dizendo que ele fugiu? Aí é que tá um mistério, porque a polícia tem certeza que ele ficou lá dentro, tanto que o deu como morto. O que será que aconteceu com ele, meu Deus? Papai levou, né? Papai ama, papai cuida. Signore Barone! Signore Marcello Barone! Signor, scusi, com permesso, io sono brasiliana e Eu também, você pode falar em português. Eu ouvi o seu nome. Eu sou o Marcello Barone, o verdadeiro, não aquele que se incendiou. Mas que sucesso? Ai, é uma história tão longa. O senhor está sozinho? Sim. Então por que o senhor não me convida para tomar um drink? Guarda questa terra. Eleonor, na verdade, gente, viveu grandes aventuras. A vida dela em 30 anos estava tão monótona, né, que o Eliseu, o Marcello Barone vieram pra dar uma agitada na vida dela. Guarda questa terra. Eu fico imaginando nós dois, o antes, o agora e o depois. Tô me sentindo muito sozinho, não sou nem quero ser o seu dono. Eu não falei pra você que eu ia estar aqui na porta esperando você sair? O que eu faço agora? O que me prometeu. Me enche de beijo. E se eu me interessar por alguém, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Finalizando mais uma história aqui no canal. Eu confesso pra vocês que eu gostei bastante de editar essa história, não achei nada entediante. Gostei do casal, tiveram muita química, o enredo familiar também. A princípio eu achei que não iria gostar, mas acabou me surpreendendo bastante. E me conta aí nos comentários o que você achou dessa história. Um grande beijo e até o próximo vídeo.